Bom dia, bom dia. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no capítulo 17 do livro de 2 Samuel. E a palavra de Deus diz assim: Disse mais Aitofel a Abisalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Abisalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Abisalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Abisalão, lhe falou Abisalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Abisalão: O conselho de Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: Houve derrota no povo que segue Abisalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a presa se ajunte aqui todo Israel de Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Não ficará dele e de todos os homens que estão com ele nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Abisalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenará para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Abisalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aitofel e a Abisalão e aos anciãos de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passe esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel. E foi uma criada e lhe disse, e eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço e avisou Abisalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos descascados sobre ela. Assim não se soube. Chegando, pois, os servos de Abisalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde está Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa e se enforcou. E morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Abisalão passou o Jordão, ele e todo o povo de Israel com ele. E Abisalão constituiu a Amassa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amassa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Abisalão acamparam-se na terra de Gileade.
a vitória do exército de Davi sobre Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai e Gileá de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas de lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijo de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem. Porém disseram, este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o Giteu. E disse o rei ao povo, eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse, não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhes disse, o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs da banda da porta, e de todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo, brandamente tratai por amor de mim ao mancebo, a Abisalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Abisalão. E saiu, pois, o povo ao campo encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais do que o povo que consumiu o bosque dos que os que estavam à espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso em uma árvore e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando muito debaixo da espessura dos ramos da grande carvalho, pegou-se na cabeça do carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou diante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse, eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber, pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra. E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de tocar o mancebo em Abisalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Abisalão, dando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos que levavam as armas de Joabe, e feriram Abisalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Abisalão e o lançaram no bosque numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Abisalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama Pilar de Abisalão. Davi, sabendo da morte de Abisalão, chora amargamente. Então disse Aimaas, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse, vai tu e diz ao rei o que viste, e Cuse se inclinou a Joabe e correu. E conseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Amaas, correrei, e Joabe lhe disse, corre, e Amaas correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço
da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei também: e este traz novos. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é o homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o mancebo, com o Abisalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuse, e disse: Cuse, anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: vai bem o mancebo com Abisalão? E disse Cuse: sejam como aquele mancebo os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Abisalão, meu filho Abisalão, quem me dera que eu morrera por ti, Abisalão, meu filho, meu filho. Amém, amém.